Olá, boa tarde, tudo bem? O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre climatério e reposição hormonal na menopausa. Você já parou para pensar nas transformações que acontecem no corpo da mulher ao longo da vida? E por que é tão importante a gente se preparar para esse momento? Os sintomas, algumas pessoas referem como bastante incômodos, né? Aquele calorão, o ressecamento das mucosas, insônia talvez figure aí entre as principais queixas. Será que dá para se preparar para passar por esse momento de maneira mais leve, né? E como é importante encarar tudo de maneira leve. O ginecologista é o nosso clínico geral, né? O ginecologista é o médico que não desgruda da mulher desde que ela tenha disciplina para seguir, para fazer o segmento ali anualmente ou sempre que seu médico pedir, sempre que for necessário ou você tiver algum desconforto. Planejamento, inclusive, para essa fase que é tão importante. Aproveite a oportunidade, ligue para cá, faça a sua pergunta, 0 operadora 11 3337 5886. 3337 5886. Você também participa pelo facebook.com/consulta ao doutor. facebook.com/Denise Luque. Meu Instagram está de portas abertas para sua participação também, @Denise Luque. Lá eu também respondo as mensagens que vocês mandam quando sugerem temas para as nossas próximas entrevistas. Sempre aí uma porta aberta para sua participação. Segue a nossa hashtag Consulta ao Doutor e fique de olho em tudo que acontece por aqui e as redes sociais da emissora. Tem o Instagram, @TVHit, e a plataforma do YouTube que eu particularmente adoro. Dá para você assistir a toda a nossa programação ao vivo, em tempo real, mesmo quando você está fora de casa, não tem uma TV ao seu alcance, à sua disposição. Não tem problema, com acesso à internet você consegue nos acompanhar e o legal é que depois de cada programa os vídeos sobem para a plataforma para você ver e rever a hora em que você quiser. Aproveite a oportunidade então e participe desse bate-papo. Hoje eu tenho o maior prazer de receber a doutora Patrícia Varela. Ela é médica ginecologista e obstetra. Doutora, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Estou feliz de te receber aqui. Eu também, estou muito feliz de estar aqui. Hoje para falar sobre esse assunto que mexe mesmo com as mulheres. Algumas, doutora, eu recebo os relatos aqui tão longe ainda, ou alguns anos ainda da média ali para a entrada na menopausa, mas já estão tão preocupadas que às vezes já vão tendo um ou outro sintoma, sim, mesmo sem ter havido de fato a parada ali da menstruação como é, né, descrito, enfim, que acontece. A gente vai falar sobre esse momento que é tão importante, mas a gente fala de menopausa e a gente fala de um passinho anterior, me parece, que é o climatério. Que momento é esse? Como é que a gente define climatério, doutora? Excelente a gente começar pela definição de climatério antes de entender o que é a menopausa. Porque o que acontece? O climatério é esse período de transição. Nem sempre acontece da paciente abruptamente parar de menstruar e vir todos os sintomas ao mesmo tempo. Não é assim. Às vezes o que a gente costuma dizer é que os ovários oscilam na produção de hormônios e até culminar com a falta de menstruação e sintomas, ou não, depende da mulher. Então, este período que antecede a parada, a cessão, não é mais temporária, é uma cessão absoluta das menstruações e provavelmente com mais sintomas, é o período que a gente chama de climatério. Nesse período, o que a gente observa muito é irregularidade da menstruação. Muitas pacientes, uma coisa bem interessante, percebem que a menstruação ficou irregular e tal, e pensam que estão na menopausa, tem que sempre excluir que não esteja uma gravidez. Mesmo nessa fase, pode acontecer, mas muitas vezes é o climatério mesmo, essa oscilação. E no período em que cessam as menstruações, nessa transição, é quando a paciente tem mais sintomas, de uma forma geral. Agora, a menopausa em si, por definição, significa 1 ano depois da data da última vez que ela menstruou. Então, por exemplo, sei lá, menstruou a última vez dia 10 de dezembro e depois não menstruou mais nada. Então, ela vai estar na menopausa a partir de 10 de dezembro do ano subsequente. Perfeito. Você falou da irregularidade menstrual e aí
para quem tem um ciclo bem certinho, muito fácil de identificar, mas muitas mulheres têm já ciclos, mesmo no período mais fértil ali da vida reprodutiva, já uma dificuldade, às vezes inclusive para engravidar por conta dessa irregularidade menstrual. E aí ela conta isso como normal a vida inteira e hoje a gente se sente cada vez mais jovem por mais tempo, né? Há uma chance maior dessa mulher de repente estar vivendo o climatério ou já está quase na menopausa, que aí para a menopausa 1 ano sem menstruar é muito para só uma irregularidade, né? Mas essa fase inicial aí que de repente ela podia estar na janela de oportunidade para buscar esse médico. Explica um pouquinho pra gente. Essa janela de oportunidade é importantíssimo considerar. Então é fato. Sempre vou abordar quando a paciente tem sintomas, porque, de novo, nem todo mundo tem sintomas, umas mais, outras menos. Com certeza é importante ver a queixa da paciente. Então, ela vem ao consultório e começa a referir alguns sintomas diferentes do que eram antes, com irregularidade ou sem. E hoje em dia, como a gente tem vários métodos contraceptivos, às vezes a paciente usa um método que ela já não menstrua, por exemplo. Então, como é que ela vai saber, de acordo com a menstruação, se ela está usando, de repente, um DIU medicado, ela não menstruaria. Então, nem sempre é a partir disso que ela nota mesmo. Mas ela vem referindo um dos principais sintomas, fogachos, que são aquelas ondas de calor. Vem uma onda de calor súbita, a paciente começa a suar. E não tá um calor excessivo, né? Não tá. E acaba sendo constrangedor em algumas vezes, porque às vezes ela tá tudo bem, de repente ela começa a suar em bica todinha. E isso acontece mais frequentemente à noite. Então ela acorda com aquele calorão. E é importante também o marido, o companheiro saber dessas questões e poder receber isso de uma forma leve, né? Porque não é muito bom para quem está passando. Além das ondas de calor, o que a gente vê de queixa principal, tem uma gama de queixas, mas nem considerando irregularidade menstrual. Então, além das ondas de calor, o que acontece? Como ela tem essa dificuldade à noite com esse calorão, ela começa a ficar com dificuldade para dormir. Então, gera insônia e outros fatores associados. Realmente, às vezes, a paciente fica sem dormir. Então, isso é um outro sinal bem importante, porque ninguém pode ficar sem dormir. O sono é reparador, não dá para ficar 2, 3 noites sem dormir para ninguém, que a pessoa enlouquece, né? Não tem como. E outros sintomas, ela começa a referir que ganha peso. O ganho de peso é uma queixa que eu percebo de pacientes, vamos supor, pacientes até com uma alimentação adequada, que faz atividade física, mesmo assim elas começam a ganhar peso. E as que não fazem atividade, nem têm uma alimentação tão adequada, muito mais. Então, essa é uma outra queixa importante. E acho que de todas as queixas referentes a esse período, que pode acontecer na maioria das mulheres, a outra queixa importante seria uma referência em sentir secura vaginal, não tem mais aquela lubrificação vaginal como antes, perda de libido, diminuição do desejo sexual e isso já acontece mais tempo depois, mas acontece uma atrofia de todo o aparelho genital. E o externo, principalmente, que é o que as pacientes notam. Então, começa a ficar mais ressecada, tem mais chance de ter infecção de urina, tem muita dor para ter relação, porque se não está conseguindo ter uma lubrificação, não acontece, né? Fica muito desconfortável para ela. E ela começa a perceber até um enrugamento da região genital, percebe que às vezes a pele está menos elástica, ela percebe que tem algo estranho acontecendo com ela. E são essas as queixas principais. Tem várias outras, mas dentre as principais são essas.
tudo isso vai ser verificado na consulta. O importante é não se automedicar, né, doutora? Até assim, não pode ser aquela medicação que a vizinha toma, aquele adesivo que não sei quem está colocando, aquele creme que você não sabe nem o que tem dentro. Isso é muito sério. Mas o interessante é que, claro, em primeiro lugar, precisa ver se essa mulher não tem uma contraindicação à reposição hormonal. Ela pode ter uma contraindicação absoluta ou relativa. Considerando que a mulher não tem a contraindicação, se ela tiver sintomas, às vezes, mesmo que sejam pouco sintomáticas, eu super recomendo a reposição hormonal, porque é uma situação que você consegue contornar, você consegue aliviar muito os sintomas dessa paciente, parece que tira com a mão, sabe? Em relação a falar, tô péssima, de uma hora para outra ela já está muito bem. E acompanhar, porque a questão de reposição, às vezes não, todas as vezes é extremamente individual para cada mulher. E é importante verificar que ao longo dos meses, como ela está se sentindo. E a gente sempre maneja a dose de um e outro hormônio, que é o que está faltando para ela, de acordo com o mínimo necessário para resolver os sintomas dela. Isso é muito importante. Então, nesse caso, nessa fase em que começa a reposição hormonal, vale a pena ter um contato direto com o paciente, né, que seja mensagem, alguma coisa assim, para poder ver como ela está se sentindo, e voltar 3 meses depois, por exemplo, para a gente reavaliar, melhorar uma coisa aqui, outra ali. Mas é muito legal, é muito gratificante verificar que essa mulher não passa por isso de uma forma abrupta e nem com tanto sofrimento. Claro, existe um fator que ajuda muito a manter o turgor até da pele, parece que é uma forma de diminuir o envelhecimento. Eu falaria assim, desacelerar o envelhecimento. Claro, é natural, todos nós vamos envelhecer e isso não há problema nenhum. Eu quero continuar trabalhando até os 100 anos nessa área que eu gosto e com saúde. A questão é essa. Então, ter saúde, principalmente. Então, de uma forma geral, eu acho que com a reposição hormonal, e aí entra aquilo que você falou da janela de oportunidade. Né? Porque nesse período de transição, já com sintomas, primeiro 6 meses, primeiro 1 ano, 2 anos, 3 anos da menopausa, é que vale a pena fazer a reposição propriamente dita. Agora, a reposição hormonal enfrenta algumas resistências. Enfrenta bastante. Que a gente fala já. Então, a doutora falando, parece uma coisa que pode ser tão benéfica. É claro que precisa ser estudado caso a caso. São remédios, né? São hormônios, então você pode ter contraindicação, ela vai falar quais são, se tem. Mas sempre enfrentou. E é difícil de derrubar algo que se estabeleceu dessa forma, né? Então, já a doutora vai explicar. Ela já falou quais são os ganhos de começar a fazer essa reposição cedo, quando é a melhor indicação para você. Tem várias formas de fazer isso, também a gente vai entender quais são. Implante subcutâneo, se é melhor aquele gelzinho que a gente passa na pele. Já a doutora vai explicar qual que tem melhor resultado, qual que tem melhor custo-benefício também, se é algo que precisa usar por bastante tempo. Não tem jeito, tem que caber no orçamento, senão a paciente abandona depois do curto tem que ser algo viável. Né? Mas vamos lá, essa mudança que acontece então com a mulher e a mulher que parou a menstruação, ela optou por não menstruar e ela usa seu método contraceptivo de maneira contínua para não menstruar. Ela perde essa referência? Essa é uma pergunta que sempre chega. Sim. Não perde a referência, não. A referência que ela vai perder é aquela referência da oscilação das menstruações, da irregularidade, da falta de menstruação. Isso é uma referência que, claro, ela não vai ter. Mas é até bom ela ter o uso de algum método hormonal, talvez de implante intrauterino mesmo, porque ajuda na reposição hormonal, depois eu explico o porquê, né? Que seria a ação da progesterona. Mas não perde. Se os ovários estiverem reduzindo a produção dos seus hormônios, é inevitável, usando ou não usando um método que suspenda a menstruação, que ela venha a desenvolver os sintomas.
Porque o principal que acontece é a queda do estrogênio. E nós, mulheres, somos puro estrogênio, né? Então, é uma mulher de fases. Fica a vida inteira sendo mulher de fases, menstrua, ovula, e tudo isso, e engravida, e trabalha, e tem TPM, não tem TPM. Então, isso tudo é uma questão de ação desses hormônios principais. Então, inevitavelmente vai abaixar o nível de estrogênio, pode abaixar até alguns outros moduladores cerebrais em relação a um feedback, né? Como se nós temos duas glândulas dentro do cérebro que são muito importantes, que é a hipófise e o hipotálamo. E essas glândulas sinalizam para os ovários e o ovário sinaliza para essas glândulas dentro do cérebro. Então, acaba até mudando alguns neuromoduladores, neurotransmissores. Por isso que, às vezes, vem sintomas psicológicos associados. Então, tudo é um conjunto, precisa conversar. Porque, como são sintomas muito vastos e pode acontecer em qualquer situação, a gente precisa ver o que mais caminha junto. Então, às vezes, vem um humor mais deprimido, uma irritabilidade. Várias coisas podem acontecer nesse período em relação ao aspecto psicológico e emocional da mulher. E tudo isso, com certeza, eu posso garantir que, se ela não tiver uma contraindicação, que a gente vai falar, ou já falo agora? Daqui a pouco a gente fala, daqui a pouco a gente fala das contraindicações. Eu acredito muito no benefício. E uma outra questão importante, reposição hormonal, de uma forma geral, quando bem feita, ela não é cara, não é algo para ser caro. Tá bom, isso é importante. Não, com certeza. E o que acontece? Você citou essa questão do implante. Isso. Não. Não há liberação da Anvisa para colocar nenhum implante, porque eu já recebi pacientes com esses implantes. Tudo que nós temos em medicação autorizada, o único implante que nós temos autorizado como método contraceptivo. Eu nem indico muito. Não para reposição hormonal. Principalmente porque tem até algumas, na minha opinião, até meio desagradável falar, mas não tem problema, é a conduta de cada médico. Sim, tem alguns colegas que acabam produzindo nas suas próprias clínicas. Então, depois a paciente chega para mim, aquela coisa do chip da beleza, né? Chip da beleza, às vezes até não antes da menopausa. Então, você não sabe o que tem ali, né? Então, como é que eu vou entender, como é que eu vou ajudar? Não tem como. E não é liberado nesse sentido. O que é liberado seria... o que eu gosto muito são métodos parenterais, que seriam os transdérmicos, ou em creme ou em adesivo. E tem uma absorção boa, né? Muito boa. Claro que ao manipular essa reposição, é importante que tenha um gel com alta absorção junto. E é fácil, é simples. Eu já indiquei para tanta paciente, ela vem, nossa, doutora, já está pronta, baratinho, né? Eu falei, enfim, isso depende do ponto de vista. Sim. Né? Mas não é para ser algo caro. Não é para ser algo... Claro, tem alguns via oral que são mais caros, sim, mas aquilo que a gente consegue manipular adequado para a paciente não é para ser caro. Você falou do ganho de peso e tem, além do ganho de peso, ou caminhando em paralelo com o ganho de peso, eu tenho aqui várias perguntas sobre uma mudança na composição corporal. Então, e nem é através de bioimpedância ou esses métodos para a gente saber com precisão, né, a nossa composição corporal, mas algo que a mulher nessa idade, nessa fase, repara no espelho, nas roupas. Então, não tinha esse acúmulo aqui de gordura abdominal. Então, vai mudando mesmo esse formato do corpo? Vai mudando sem a reposição e passando por toda essa baixa abrupta de hormônios próprios da mulher. E o que mais acontece é a perda de massa magra. Que é importante, né? É bom. Seria a parte muscular. Precisaria manter a massa magra, é sempre o nosso objetivo. Exatamente. Como a gente falou da atrofia genital, da mucosa genital, a gente falou da perda do turgor da pele. Então, a mesma coisa acontece com os músculos. Ela perde músculo e ela perde em função de aumentar a gordura. Então, é muito importante que essa mulher, nessa fase, tenha bons hábitos.
e reforce esses bons hábitos. Se não tem bons hábitos de alimentação, uma atividade física, vamos começar. É sempre possível começar, para compensar essa tendência ao ganho. Por quê? Se não fizer alguma adequação na alimentação, às vezes tem que comer um pouco menos, não tem jeito. Porque se o metabolismo, né, se todo metabolismo significa toda a função, a regulação do organismo, está sofrendo por uma alteração tão rápida e tão importante na vida dessa mulher, ela tem que compensar de outras formas. E saber que isso acontece com mais frequência. É muito comum no consultório o paciente chegar com essa única queixa. Não é possível, eu faço a mesma atividade física ou nunca fiz, nem faço, estou comendo igual a antes e estou ganhando peso. E assim, mulher para ganhar peso a gente detesta, né? Então, e a gente faz com facilidade. Não, para ganhar é fácil, para perder é que sofrido. Mas eu acho que com certeza com a reposição hormonal melhora demais. Tá. Tem sempre o mito, eu não sei se é mito, mas as pessoas costumam dizer, né? Eu tenho aqui um histórico da minha mãe, quando é que entrou na menopausa, ou há relatos familiares aqui, todo mundo menstruou mais ou menos no mesmo tempo, será que todo mundo entra na menopausa mais ou menos na mesma idade? Menstruei mais cedo, entro na menopausa mais cedo? Como que é isso? É o seguinte, bom, em primeiro lugar, essa associação com a idade da menopausa da mãe, da avó, da tia, e para essa mulher, é algo que é relativa. Assim como tudo em medicina, tem um fator genético, tem um componente genético. Há uma tendência a seguir o mesmo caminho, mas não é uma regra geral. Comparar a menopausa própria com a menopausa da mãe, da idade da menopausa da mãe. Não tem nada cientificamente comprovado que isso esteja relacionado. O que acontece muito são meninas que começam a menstruar cedo, muito cedo, que é o que está acontecendo agora. A tendência, assim, mudou demais estatisticamente. Mulheres menstruando, garotas, né, menstruando mais cedo e, ao mesmo tempo, tendo uma menopausa mais tardia. A gente tá numa época assim, na década de 20 era tudo muito diferente. Hoje, o que seria uma média da mocinha começar a menstruar seria em torno de 12, 13 anos. Tem alguns casos de mocinhas de 8, 9 anos que já estão menstruando. Então, isso é uma coisa para ser talvez tratada e postergada um pouco até para o crescimento dessa garota, em termos de altura e tudo. E tudo mais. Mas a média seria em torno de 12, 13 anos ao início da menstruação. Muitas pacientes me perguntam, mas então se o início da menstruação for cedo, significa que vai terminar mais cedo? Não tem nada a ver, tá? Não tem absolutamente nada a ver. O mesmo se aplica. Pacientes que menstruaram mais tarde vão terminar de menstruar mais tarde? Também não tem nada a ver. Então, essa correlação de idade da menarca, que é a primeira menstruação, a idade da menopausa, não existe. Tá. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a gente fala sobre essa resistência que ainda existe em repor os hormônios durante a menopausa. A gente vai entender por que se estabeleceu dessa forma e como cada médico consegue avaliar o seu caso, porque ele é único, você é única, né? Como que isso se dá aí nas consultas e muitas mulheres acham que depois da menopausa não precisa mais voltar ao ginecologista. No próximo bloco a gente entende mais. Até já! Nós estamos de volta hoje falando com bastante leveza sobre uma fase da vida da mulher que nem todo mundo encara de uma maneira muito boa. A gente está falando de climatério e reposição hormonal na menopausa. Se você tiver alguma dúvida, pode ligar para cá, 0 operadora 11 3337 5886 e também participar através das nossas redes sociais, facebook.com/consulta ao doutor,
facebook.com/DeniseLuc. Meu Instagram tá de portas abertas para sua participação também, @DeniseLuc. Segue a hashtag Consulta ao Doutor e acompanhe sempre a nossa transmissão ao vivo no YouTube. Tá fora de casa, quer continuar conectado, você consegue. O canal é Hit TV e depois de cada programa os vídeos sobem para a plataforma para você ver e rever a hora em que você quiser. Hoje eu converso com a doutora Patrícia Varela, médica, ginecologista e obstetra. Doutora, nem todo mundo vive com essa leveza no climatério e menopausa. E mais ainda, nem todo mundo encara a possibilidade da reposição hormonal de um jeito bom. Tem gente que já fala, não, nem fez uma avaliação, não procurou o médico, nem sabe se poderia ou não utilizar essa reposição hormonal, às vezes não sabe os benefícios, mas leu em algum lugar alguma contraindicação, teve medo e já descartou de cara, né? Por que essa resistência ainda existe, mesmo com um trabalho tão forte dos ginecologistas, né? Trazendo a informação aí sempre, não só aqui no Consulta ao Doutor, mas jornais, revistas, outros programas. Existe um trabalho muito sério, né? Muito. E, claro, eu acredito e concordo que haja contraindicações. Com certeza. Então, principalmente, nós temos que considerar que essa paciente não seja uma paciente que tenha tido um antecedente de tromboembolismo. O que é tromboembolismo? É uma trombose profunda de membros inferiores, às vezes até uma embolia pulmonar, enfim, ou fator durante os exames ginecológicos que mostra que ela tem essa tendência a tromboembolismo. Como se fosse, nós não vamos abordar isso, mas como se fosse uma síndrome antifosfolípide. Se ela souber desse diagnóstico para ela tem uma tendência maior a tromboembolismo. Então, mesmo que não tenha tido, aí pode descartar. Sim, se tiver esses fatores, sim. Então, nesse caso, não dá para fazer. Dá para a gente usar outros métodos para abrandar, sempre é possível. Dá para fazer com que esse período tenha mais leveza. Mas continuando em relação às contraindicações e como trazer leveza e por que essas pacientes têm uma resistência maior. Vamos coordenar aqui para eu tentar explicar. O que acontece? Tem outras questões que seriam antecedentes de câncer de mama. Os pacientes têm muito receio que a reposição hormonal venha a desencadear um câncer no futuro, principalmente o câncer de mama. E assim, muitos estudos foram feitos, meta-análises enormes, comparando, a partir do tempo que essa reposição hormonal já vem acontecendo nas últimas décadas, então isso já foi muito estudado. E uma época até se questionou bastante, teve uma corrente contra, mas agora é opinião comum, mundialmente e por tudo, que não tem relação com desenvolver um câncer de mama. De forma alguma. Tanto que pacientes do grupo caso controle, né? Então, pacientes que receberam reposição hormonal e pacientes que não receberam nada, muitas vezes a paciente que não recebeu nada tem mais incidência de CA de mama, de câncer de mama. Por quê? Porque ela tem uma genética que predispõe, por outros motivos. Não é a reposição que está causando isso. Agora, pacientes cardiopatas graves, tem outras situações que também não é... Tem contraindicações relativas e absolutas. As absolutas são essas duas que eu falei. Essas doenças hepáticas. A questão do diabetes e hipertensão, quando controlados, é possível fazer uma reposição mais adaptada a essas duas situações, que são doenças crônicas. Não quer dizer que vai piorar a diabetes, muito pelo contrário, né? Uma vez que há tantas alterações em colesterol, em triglicérides nesse período, enfim. Então, basta adequar a via de administração e a dose. Então, puxando o que você falou, uma coisa muito importante. Dentro da janela de oportunidade, o que acontece? Se a paciente fica esse período todo, vamos supor 5 anos, sofrendo com esses sintomas, muitas vezes é inevitável, ela não consegue ficar 5 anos dessa forma, porque ela vai procurar uma ajuda do ginecologista, às vezes até do clínico geral, do psiquiatra, seja qual for, mas é muito comum que não fique tanto tempo. Mas se ela ficar e tiver realmente uma baixa abrupta de estrogênio, muitos sintomas, o que vai acontecer no
futuro. Ela vai ter um risco, futuro que eu digo assim, a médio prazo, 5, 10 anos, ela vai ter um risco maior de alterações cardiovasculares. A reposição hormonal melhora a chance desses eventos. A reposição hormonal previne a perda de massa óssea, uma questão de osteoporose e de repente está ainda super ativa. Mulheres hoje estão belíssimas aos 65, aos 70 anos, sim, mas imagina uma situação dessa mulher querer buscar uma verdura na geladeira e abaixar e quebrar uma costela, do nada. Então é muito sério, porque uma osteoporose severa pode gerar isso, fraturas de colo de fêmur. Às vezes existem essas fraturas por uma questão da própria fisiologia, da própria idade, mas tem outras situações por conta de osteopenia leve, moderada, e depois vira grave e vira osteoporose. A reposição hormonal previne muito isso. E com relação ao começo da sua pergunta, por que essa resistência? Eu acho muito interessante até entender o universo dessas pacientes. Por que elas pensam assim? Bom, muitas pensam o seguinte, não estou questionando, mas cada um é cada um e a gente está para informar. Não vou, se a paciente não quer de forma alguma receber e não tem tantos sintomas, esquece, vamos cuidar de outras formas. É algo que não é absolutamente... não é uma obrigatoriedade de ter que fazer reposição hormonal. Diferentemente de, por exemplo, uma infecção de urina. Quem tem uma infecção de urina tem que dar antibiótico. Não tem jeito. Até porque não vai passar sozinha, vai virar uma pielonefrite, enfim, tem que tratar. Agora, a menopausa em si é muito relativa. Tem gente que não tem tanto sintoma também, né? Também. Então, nós não somos obrigados a tratar. Mas, como eu disse anteriormente, eu acredito que seja uma excelente indicação. Eu recomendo. E você disse dessa questão da resistência. Acho que muitas dessas pacientes pensam da seguinte forma. No caso, depende da idade da paciente, mas a minha avó teve uma vida super tranquila, não fez reposição hormonal nenhuma, tá ótima aí, bem velhinha e tá tudo certo. Então, estou indo contra a natureza, elas podem pensar. A natureza é assim, todo mundo passou por isso, a vida inteira, todas as mulheres, de todas, né, desde muitas décadas atrás, até mesmo na idade medieval, e ninguém tinha esse recurso. Mas a medicina avança justamente para isso. A gente não tinha vários recursos, as pessoas morriam muito mais, né? Sim, e agora o que tem havido é que a expectativa de vida de todos nós, e aqui no Brasil mudou bastante, nós temos vivido muito mais. Então, para ter essa longevidade toda, tanto homens quanto mulheres, é importante que a gente preze pela nossa saúde, né? Envelhecer com saúde. Essa saúde, claro, que vem não só de um remédio, não é simplesmente de um remédio, é toda uma orientação de entender o que está acontecendo com essa paciente, com essa mulher, explicar, né, os motivos desses sintomas todos, que não é nada de gravíssimo, simplesmente é uma questão do período da baixa de hormônios e cabe a ela, junto com o seu ginecologista, perceber a necessidade ou não de repor hormônio. Então, acho que a questão dessa resistência principalmente pensar que não era algo existente há muitos anos atrás e estava tudo bem, mas também as mulheres não viviam tanto, né? Tem esse aspecto. E a outra resistência é medo de câncer. As pacientes ainda, infelizmente, correlacionam reposição hormonal a desenvolver câncer e é impressionante como a gente já tem muitos anos de uso. Já foram feitas muitas meta-análises. Meta-análise significa juntar trabalhos científicos de vários centros no mundo inteiro. Tinha corrente que era super contra, né? E essa corrente que era super contra não conseguiu comprovar o malefício da reposição. Então, já ficou como algo fortemente indicado, recomendável para pacientes, obviamente, sem nenhum problema anterior que possa prejudicar. Você falou de histórico de trombose ou tromboembolismo. Hoje, como os casais demoram mais para engravidar, muito se fala, os ginecologistas, obstetras,
até a doutora também é especialista em reprodução humana, vocês costumam às vezes pedir exames, não é todo convênio que cobre, são exames caros, mas aquela investigação de trombofilia, então tem mutações genéticas, uma série de exames. Mulheres que fizeram esses exames têm mais ferramenta na hora lá para frente, na hora de entrar na menopausa, para levar isso para saber se tem contraindicação ou não da reposição hormonal? Sim. Não é tão comum que se faça, porque realmente é uma gama muito grande de exames e alguns são mandados para fora do país, custam caro, os convênios não gostam que a gente peça, mas, por exemplo, se a gente tem uma situação de uma paciente que tem abortamento de repetição, por exemplo, a gente tem, 2 abortamentos. Vamos supor que você pensar que infelicidade, mas 20 a 30% das mulheres podem ter uma perda gestacional espontânea. Agora, vem o segundo, você é obrigado a pesquisar, a investigar melhor. Não vai esperar ela ter o terceira perda. Não esperar até a primeira, né? Porque se você já pode tomar condutas, né? Isso é uma coisa extremamente importante que você está falando, porque trabalhando com reprodução humana, imagina uma situação que você está, né, fugindo um pouco, mas acho que tem a ver. Sim. Transferindo um embrião de um casal com uma infertilidade grave, que não tenha outra forma de engravidar senão por fertilização in vitro, é uma nobreza tão grande, é uma situação tão importante que a gente tem que ver todas as minúcias para fazer dar certo. Imagina, por isso dá muita vontade de fazer para todo mundo, mas não é viável, né? Imagina se eu transfiro o embrião em blastocisto, que a gente tem tido meios de cultura muito bons, resultados muito bons, e por um acaso essa paciente tem trombofilia, como você falou. Existe a trombofilia hereditária e existe a adquirida. Então, para pesquisar, tem uma gama grande, como eu falei. Se ela tiver uma trombofilia que necessite o uso de uma medicação para evitar que essa paciente perca a gravidez e a chance de engravidar, claro que a gente tem que medicar. Quem fez essa gama de exames já tem essas respostas, mas também depende de qual o fator que está alterado. Perfeito. Se for um fator leve, que não tem a ver depois na menopausa, não se preocupe em relação a achar que a paciente vai ter uma contraindicação à reposição hormonal. Mas se ela tiver algumas alterações de fatores mais importantes, que são tantos que se eu ficar falando nomes... São complicados, né? São siglas bem complicadas. Sim. Se tiver uma alteração mais importante, daquelas do tipo, viajou de avião, tem que tomar um anticoagulante meio elástico, porque senão ela vai ter trombose. Então, aí, nesse caso, talvez a reposição hormonal não seja a melhor saída. Aproveitar que você falou de viajar e da gestação, a gestação por si só aumenta o risco de trombose, Sim. né? Se essa mulher em questão, que está entrando na menopausa e quer buscar a reposição hormonal, tiver tido uma trombose por conta de gestação e de um segundo fator, por exemplo, uma viagem de avião, que também já é algo que eleva mais ainda esse risco, aí está contraindicado? Totalmente contraindicado. Perfeito. Totalmente contraindicado. Pensei que porque era uma exposição dupla, né? De repente não contraindicaria. Mas existem outras alternativas que nós podemos fazer. Fitoterápicos, exatamente. Né? E funcionam. Não vou dizer que tão bem quanto a reposição hormonal propriamente dita, mas tem excelentes resultados. O simples fato, pelo menos é o que eu percebo das pessoas que mandam mensagem aqui, o simples fato da mulher fazer um movimento em prol de si mesma, né? Então eu não estou me sentindo bem, eu vou buscar o ginecologista para ver quais são as melhores alternativas para mim. E aí pode não, né? Com certeza vai incluir melhores hábitos de vida, né? Então atividade física, uma alimentação saudável. Esse movimento, né, de alguém estar olhando para você, eu acho que já facilita, já melhora esse ânimo da mulher, né? Com certeza, ela se sente amparada por uma pessoa que acaba tendo uma empatia, que é a sua ginecologista. Sem empatia nada vai nessa vida, mas não está envolvida como estando na família, é uma pessoa que tem conhecimento. Então é muito importante conversar e dar essa oportunidade para ela.
porque, de fato, como você disse, as pacientes elas já procuram se queixando de determinados aspectos que você para e pensa, nossa, pera lá, será que ela não está entrando no climatério? Às vezes é evidente pelas ondas de calor, às vezes não é tão evidente. Então, a gente tem como descobrir isso por vários aspectos e sugerir, de repente, estudar junto com ela uma forma de minimizar todos esses sintomas deletérios para ela, tanto em sinais como sintomas. Sinais seriam outras alterações que às vezes a paciente não percebe e vai perceber a longo prazo. Então, nesse momento, a gente fica como clínico geral da mulher mesmo. O ginecologista acaba sendo, eu me sinto assim, muitas vezes, então eu sou obrigada, todos os ginecologistas, não só eu, somos obrigados a ter muito conhecimento de clínica médica. De cardiopatias, de hipertensão em todos os graus, cardiopatia já inclui arritmia e tudo, diabetes, hipertensão, todas essas doenças mais frequentes, nós somos obrigados a entender, a conhecer, a lembrar de tudo isso, para que a gente também consiga examinar a paciente, porque ela não vai conseguir em todos os especialistas, né? Vai no endócrino, vai no cardio, vai no pneu, vai em tudo, não dá. Então, a gente tem que filtrar junto com ela, claro, às vezes precisa se for necessário mesmo. Né? Exatamente, mas às vezes é necessário, você descobre uma pressão alta, vamos ter que tratar, né? Descobre um colesterol nas alturas, uns triglicéridos alterados, vamos precisar corrigir. Não sou eu que vou fazer essa correção, posso começar, mas quem vai continuar é o cardio, é o endócrino, enfim. Mas é bem importante a gente ter essa abertura. E às vezes não é numa consulta só, porque você opina, parece que você está meio que fazendo um coach com a paciente, incluindo a questão dos hábitos de vida. Né? Então, todo mundo bate muito nessa tecla e parece que aquela chatice, tudo a mesma coisa, todo mundo já sabe, ele que tem que comer de tais formas, saudável, até vai na nutricionista, mas às vezes não consegue seguir, depende do estilo de vida. Aquela mulher que é multitarefa, que não para quieta, que trabalha para burro, que cuida da casa, cuida dos filhos, ainda é mulher para o marido dela. É muito complicado. E mesmo uma mulher solteira que esteja entrando nesse período, às vezes ela faz muita coisa, estão estudando muito. É interessante, isso é muito bom para nós, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que, em alguns momentos, entender que é importante dormir bem. Trocar aquele momento que você trabalha em hora extra para fazer uma atividade física, nunca é tarde para começar. Estamos com sobrepeso? Vamos cuidar disso. Já vai melhorar essa questão do sintoma quando você perde peso, né, doutora? Sim. E olha só, a natureza foi meio cruel conosco em relação a isso. Então, se a paciente já tem um sobrepeso, ela já é obesa, aí o que acontece? Chega nesse período de climatério e menopausa, ela engorda mais e sem estar comendo mais. Então, mais um motivo, se a gente explicar para essa paciente essa tendência que ela vai ter, ela não vai estranhar, né? Obviamente, esperamos que não aconteça com ela, mas ela vai ter a compreensão suficiente para cuidar mais ainda do seu estilo de vida. Alimentação, atividade física, sono reparador, momentos de lazer. A vida passa muito rápido, né? Bom, eu estou falando isso, acho que casa de ferreiro, espeta de pau. Eu corro pra caramba também. Mas a gente sempre se programa para melhorar, para se corrigir. Isso é da natureza humana. E eu acho muito importante essa consciência das pacientes junto com seus ginecologistas para ela também fazer a colaboração dela nesse período. Não é apenas um gel, não é que seja pouco, mas com um hormônio ou um transdérmico ou um comprimido via oral para fazer reposição que vai mudar toda a vida dela. Não, também vai ter o papel que ela vai precisar cuidar. Então, a gente consegue fazer um engajamento. Por isso que eu acho que não dá para começar a reposição e falar, tá bom, volta daqui 6 meses. Nesses 6 meses, muita coisa pode acontecer. Ela pode ter achado que essa reposição deu algum efeito colateral, aí ela achou melhor parar, não te avisou, aí você não teve a oportunidade de explicar para ela. Sim, ou muitas vezes elas falam, nossa, porque a gente vai quantificando, tem até um índice para a gente escalonar a questão dos sintomas. Tá. Então, muitas vezes o sintoma inicial, quando ela nos procura, a gente reverte com a reposição. Então, sempre repor quando está faltando.
Também não é para fazer reposição hormonal com pacientes... Porque não precisa, né? Claro. Exatamente, que estão menstruando, ou não só menstruando, mas que estão com a função ovariana normal. Então... Ai, perdi o fio da meada que você estava falando em relação a que não dá para deixar na responsabilidade só no remédio, você precisa de todo esse conjunto e por isso que lembrei. Tem um especialista. Exatamente. Então, desculpa, eu esqueci, é muita linha de raciocínio, mas exatamente por isso. Então, o que acontece? Essa paciente, sabendo de tudo isso e principalmente considerando essa intimidade maior com o ginecologista, ela está amparada. E eu acho que a chave é bem essa. Olha, me dê notícias daqui a um mês, ou volte daqui a um mês, porque às vezes o que acontece muito frequentemente, o paciente fala, nossa, melhorei muito de tal sintoma, mas olha, vou falar, melhorei muito das ondas de calor, nossa, que alívio, estou dormindo melhor, nossa, parece que tirou com a mão, que excelente. Porém, eu estou percebendo que a minha libido e o ressecamento vaginal ainda não está bom, não está corrigindo. Ótimo, então vamos ajustar. Trabalhar isso, né? Exatamente, porque os sintomas, por isso que é importante acompanhar. Quando você falou que o ginecologista é o clínico geral da mulher, isso é excelente. E nessa fase também, pelos relatos, queria que você me dissesse se isso acontece mais, a gente vê muitas mudanças na parte psicológica da mulher. Então, o ginecologista, ele não é um psicólogo, ele não está lá para fazer esse trabalho, mas muitas vezes ele tem que fazer, porque senão essa mulher não vai entender se ela precisar buscar esse apoio, às vezes do psicólogo, às vezes do psiquiatra, ela não vai entender a importância disso, porque ela confia em você. Se você não falou para ela, ela não busca, né? Eu acho que o mais importante, no caso em que possa estar relacionado à diminuição de hormônio ou não, que a gente identifique e explique para a paciente. Acho que informação é tudo. Muito importante. Parece que é uma coisa óbvia, mas tem que explicar que isso pode acontecer, que é normal, não é normal, mas está acontecendo por tais e tais motivos e que a gente tem como minimizar. Que o que ela está passando não é nada diferente do que muitas outras mulheres na mesma situação dela. Agora, é claro, há de haver, eu acho que tem que ter um apoio da família e do pessoal que trabalha e principalmente do marido ou companheiro ou namorado, porque muitas vezes repercute para o homem isso de uma forma intensa. A paciente já fala, puxa vida, não estou mais ovulando. Claro, todo mundo tem uma coisa assim, vai ser diferente, então eu estou na menopausa, a ideia é, estou envelhecendo todo mundo está desde que nasceu, né? Então, se ela se percebe tão mal assim, então, e ela fica com uma autoestima mais baixa, porque engordou mais, porque o turgor da pele não está legal, porque não tem mais a mesma lubrificação, então o que acontece? Se não houver compreensão do companheiro, ela vai se sentir pior ainda. Então, é muito importante os homens saberem e até mesmo sugerirem, né? Do tipo, será que na menopausa vamos tratar? Porque a mulher cuida tanto da saúde do homem, muito, né? E o homem demora, essa queda dos hormônios masculinos acontecem mais lá pra frente no homem. Isso, né? Que eu ia falar, uma coisa muito, muito bem lembrada. Nossa, você sabe muita coisa já. Imagina, doutora. Então, existe uma andropausa, né? Porque a gente sempre pensa, nossa, o homem pode ter 70, 80 anos que ele pode engravidar, pode ter mais um filho e tudo. Realmente, esse envelhecimento diferente para o homem, de função reprodutiva é diferente. Porém, acontece para o homem também na maioria dos casos, com a diferença de uns 20 anos da mulher. Então, por exemplo, um homem de 40 e uma mulher de 40 que entra na menopausa até no limite, né, da precocidade, o homem está maravilhoso, ele só vai ter uma diminuição dos fatores sexuais dele em relação aos hormônios. Uau. Com 60, 65, 70, e olhe lá. Mas que existe andropausa, também existe. E há uma forma de contornar e melhorar essa situação, mas com tratamento com urologista.
se for necessário. Mas homens, vocês também têm, tá? Só que demora um pouco mais. Então, ajude sua esposa que na hora adequada ela te ajuda também. E claro, tudo que a gente está falando são as situações mais frequentes. Claro. Mas tem pessoas que têm sintomas extremamente exacerbados e outras que não sentem absolutamente nada. Parei de menstruar e acabou, tá tudo certo, não estou sentindo nada. Mesmo nesses casos, eu acredito que vale a pena fazer um pouquinho de reposição hormonal nessa janela de oportunidade que seria imediatamente após, para prevenir doença cardiovascular e osteoporose. Vamos para o intervalo? No próximo bloco, eu quero saber quais são os exames que a mulher deve fazer, os periódicos aí, para esse momento de climatério, quando a coisa começa a desregular. E aí depois que ela diz, pronto, agora eu estou na menopausa, e aí, o que eu preciso buscar para aproveitar essa janela de oportunidade? Outra pergunta que sempre vem aqui, por exemplo, posso começar a fazer reposição hormonal aos 80 anos? Então você já tem um tempão de menopausa e de repente os desconfortos continuam, ou a pessoa quer se sentir melhor e quer saber se pode fazer reposição hormonal. Hoje os casais engravidam mais tarde e muitas mulheres só descobrem ali a questão da menopausa, às vezes uma menopausa precoce, às vezes não, no momento do rastreio ali de infertilidade ou dessa tentativa de engravidar. No próximo bloco a gente aborda tudo isso. Até já! Nós estamos de volta hoje falando sobre climatério e reposição hormonal na menopausa. Doutora Patrícia Varela é a nossa convidada, ela é médica ginecologista obstetra, explica tudo para nós. Vou já fazer as perguntas que chegaram aqui, senão não dá tempo da gente responder tudo, e o tema é maravilhoso mesmo, eu acho super importante. A mulher tem esse cuidado, né, com sua própria saúde, a mulher é que toma conta da saúde das outras pessoas do lar, né, dos filhos, do marido, dos pais. Então, acho importante mesmo a gente se cuidar, porque a gente só consegue ajudar o outro quando a gente está bem. Sem dúvida. Vamos lá, pergunta da Maria Márcia, de Mato Grosso. Ela conta que já toma hormônios para a tireoide, tem 47 anos. Quando ela chegar na menopausa, vai ter que tomar mais hormônios para complementar? Não tem uma ligação clara. Pode ser que sim, pode ser que não, mas vai depender do metabolismo da tireoide. Perfeito. Porque a reposição hormonal, que nós nos referimos em ginecologia, é sempre em relação à queda dos hormônios ovarianos, da queda, o que faz a paciente ter os sintomas de climatério e menopausa. A tireoide é uma glândula que interage, sem dúvida nenhuma, mas não de uma forma tão direta ao ponto de achar que vai piorar a alteração da tireoide. Ela vai continuar fazendo o acompanhamento dela da tireoide. Se ela engordou, às vezes tem que aumentar. Sim. Emagreceu, às vezes tem que reduzir. E a questão de hipotireoidismo e hiper, mas principalmente o hipo, é uma questão bem laboratorial, né? O endócrino, ele se baseia nas dosagens de TSH e T4 livre no mínimo, anticorpos às vezes no caso de uma doença de Hashimoto, de uma alteração imune, e é através disso que ele percebe. Não vai conflitar com a reposição hormonal de climatério ou menopausa, não. Excelente. Leide Mar, do Espírito Santo, conta que retirou o ovário direito. Ela não fala a idade, tá? Mas ela quer saber se isso pode fazê-la entrar em menopausa precoce ou provocar alguma alteração hormonal. Então, ela retirou um ovário direito. Bom, em primeiro lugar, quando há essa necessidade de remoção de uma gônada, que é extremamente importante para a mulher, claro que é importante saber qual foi o motivo, né? Se foi um cisto muito grande, se foi um tumor, enfim, tudo isso é muito importante. Mas, em se tratando de ter um ovário só, o que acontece é que muitas vezes esse ovário único compensa a função da ausência do outro. Então, ele trabalha mais, até a circulação do sangue que vai para o ovário acaba aumentando no ovário único que ela tem, para compensar a ausência do outro. Então, isso é muito importante para contar para essa paciente. Como você disse, é muito importante saber a idade dela. Então, assim, nesse caso de não ter um dos ovários, me preocupa mais a questão da fertilidade.
Se ela tiver prole constituída, ótimo, menos pior. Pode ser que vá diminuir a função? Pode, mas a questão é que, principalmente quando se retira esse ovário precocemente, quanto mais jovem, mais a chance do outro ovário compensar. É claro, tem caso a caso, mas não quer dizer que ela vai ter uma menopausa antes do tempo por conta disso. Aqui a pergunta veio em torno da retirada de um ovário. Aí podia ser no caso dela foi poderiam ter sido os dois. Tem gente que tem falência ovariana, mas estando lá, os dois ovários estão lá e a pessoa tem falência ovariana. É isso que gera a menopausa precoce? Também acontece. Menopausa precoce, a gente considera toda a situação que a paciente não tenha mais função ovariana, isso traduzindo para pacientes que, de uma forma geral, que não menstruem mais, e a função ovariana reduz significativamente antes dos 40 anos. Ainda é essa marca. Antes dos 40 é precoce. É precoce. E tem casos de pacientes com 32 que já tem essa ausência de hormônios, eu já explico o porquê. Claro, a gente está falando 40 como o mínimo para menopausa, né? Tudo que for antes é precoce. Ou falência ovariana prematura, climatério, menopausa precoce. Tá. A média das mulheres no Brasil para entrarem na menopausa seria em torno de 47, 48, 49 anos. Tem um estudo que fala de 47,2, mas é porque é uma média, né? Claro que tem pacientes que continuam com as suas funções ovarianas e menstruações e tudo até 55, por exemplo, mas são os extremos. No caso dessa paciente que removeu o ovário, pode ser que ela tenha removido por conta de um teratoma, que é um tumor benigno na infância. Ela pode ter tido uma torção dessa trompa, desse ovário. Então, para mim, preocupa mais a função reprodutiva do que a menopausa precoce. E tem também o oposto, tem uma situação totalmente diferente que não é tão incomum assim. Quando há um antecedente na família de câncer, a mãe, a tia, claro que nesses casos, diretamente tem uma tendência maior para aquela mulher. Então, muitas mulheres que sabem, a minha mãe, Deus me livre, faleceu de câncer com 60 anos, com 54, sabe? E sofreu muito, porque era um câncer de mama, enfim, tentou. Então, essa paciente tem que ficar atenta, lógico, não é ela que vai ficar atenta, mas tem que buscar informação com seus médicos. Vale a pena pesquisar se ela tem uma mutação em 2 genes importantes que podem realmente aumentar muito a chance dela ter um câncer de mama, como as mulheres da família, outras mulheres da família. Não é todo mundo que tem esse acesso, mas eu acho bem importante. A gente tem casos de atrizes, vou dar um exemplo de atrizes até internacionais que optaram por isso frente ao risco. Então, mesmo no consultório eu vejo, quando recentemente até uma paciente super querida de muitos anos e teve os filhos e tal, e tá com... não vou comparar, mas está com a mesma idade que eu, assim, do tipo, ou seja, somos quarentonas e alguma coisa, mas ela conseguiu fazer essa pesquisa desses 2 genes. Os 2 genes vieram alterados, ou seja, ela tem uma chance, estatisticamente, média, né? de 70% poder desenvolver um câncer de mama. Como é que uma pessoa vai viver com essa informação? Ela tem uma filha, tem um casamento, tem uma vida de trabalho, de tudo. Então, é um baque, é um choque. Não dá para a gente conviver entre a cruz e a caldeirinha, do tipo, o que nós vamos fazer? Então, nesses casos, a gente pede a avaliação do mastologista e as pacientes têm várias opções para seguir. Algumas delas seria seguir muito, muito próximo à mamografia. Isso é um fator importante, já falo dos exames. Legal. Mas imagina, mamografia a cada 3 meses. Muito não dá para viver assim. Então, ou entender que o risco é maior e fazer de rotina, mas quando vem uma estatística desse tamanho, é altamente indicado a remoção das 2 mamas. Só das mamas ou os ovários também? Então, a remoção das 2 mamas para uma mulher que não tem nada nas mamas é algo mutilante
radical, né? E para quem não tem, de repente, esse nível de informação, pode achar que é absurdo fazer. Então, nós temos, não sei se posso citar, mas tem a Angelina Jolie, que removeu as duas. Então, de fato, porque o risco é muito alto. Então, acontece isso e como o gene de câncer de mama muitas vezes está relacionado ao gene de câncer de ovário, o que se faz? Ela tira as duas mamas e tira os 2 ovários. Então, o que acontece? Bom, em relação às mamas, reconstitui-se, faz uma prótese, fica ótima, vai ficar bem. Pelo menos ela vai viver sabendo que não vai ter câncer de mama. Isso é uma coisa importante. A questão dos ovários, claro, remover os 2 ovários pelo risco de câncer de ovário, porque está relacionado ao câncer de mama. Olha que situação. E câncer de ovário é dificílimo de fazer diagnóstico precoce, não é isso? Infelizmente é difícil, mas eu não sei, acho que precisa fazer pesquisa de marcadores, olhar se não tem cisto complexo, sempre tentar tratar precocemente. Quando vai tratar já com ascite, com o ovário muito crescido, é muito difícil a cura desses casos. Mas então essa paciente, se ela ficou sem as 2 mamas e tirou os 2 ovários, é claro que vai dar 2 meses, ela vai chegar no consultório desesperada de sintomas de menopausa. Porque imagina, tirou os 2 ovários, não vai nem oscilar a questão aí de melhora, piora, não. Então, o que a gente faz? Repõe hormônio para essa mulher. Não é, ela já, sabe, removeu as mamas, já passou por todo esse transtorno e ela quer continuar tendo uma vida normal. Como é que ela vai, de repente, não ter lubrificação, ficar com esses calores, essa irritabilidade? Não, e quando a gente fala do ressecamento das mucosas, tem muito olho seco também, né? Então, repercute o corpo todo. Tudo. Então, é uma forte candidata a fazer uma reposição bem caprichada. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, muitas dessas mulheres só descobrem ou só vão fazer esse rastreio na tentativa da gestação. Porque você pensar que 40 anos é tão jovem, né? Às vezes é o momento que essa mulher se programou para engravidar, ainda que a gente saiba que o ideal é fazer isso até os 35 anos. Você piscou, você está com 40 e é o sonho desse casal, né? Então, nesse momento, de repente, descobrindo tudo isso, ou vendo que ali já há uma falência ovariana e que algo que não é tão bom para o momento está prestes a acontecer, dá para planejar essa gestação? Dá para fazer isso através de FIV? Mas dá para detectar um pouco antes. Explica um pouquinho, pode ser breve, depois a gente volta, enquanto eu chego até lá para dar um recado, por favor. Tá bom. Então, o que a gente observa? Pacientes que às vezes têm o ovário diminuído, o tamanho dos ovários diminuídos, já vem tentando engravidar há um tempo e não conseguem, vão investigar, né? Elas chegam no consultório dizendo, não estou conseguindo engravidar. E independentemente da idade, porque às vezes essa falência ovariana pode acontecer mais precocemente mesmo, a 28, 32 anos, e tem uma causa para isso que seria uma causa principalmente autoimune. Anticorpos sendo produzidos contra os próprios ovários, é alguma coisa que não há controle e realmente começa a diminuir a função ovariana. É possível identificar isso da forma como eu comecei falando em relação ao tamanho dos ovários, que se faz por ultrassom de rotina, em relação a dosagens hormonais. É extremamente importante ter uma dosagem de FSH, LH. São siglas bem específicas, mas essas duas dizem pra gente a função ovariana. E tem também o hormônio antimileriano, mas a questão do hormônio antimileriano às vezes é o acesso para fazer, mas hoje em dia tem se conseguido fazer e a gente consegue detectar isso antes de acontecer a falência absoluta e aí ajudar um casal a engravidar. Comigo, eu vou voltar para o bate-papo com a doutora. Vamos lá, então, doutora. Chegou uma pergunta aqui. Vamos falar dos exames, então? Faixa etária para os exames de rotina. Você falou alguns aí que são mais específicos para essa questão da fertilidade, para fazer esse diagnóstico, às vezes, mais antecipado. Público em geral, mulher a partir dos 40 anos, tem uma indicação específica de exames anuais de rotina? Com certeza, com certeza. Então, o que acontece? Inclusive numa relação já de indicação de reposição hormonal. Nunca, jamais, em hipótese alguma, começar uma reposição hormonal, se já tiver uma menopausa ou climatério sintomático, sem ter uma mamografia já realizada,
sem ter um exame físico completo, sem ter uma avaliação de dosagens sanguíneas que a gente faz de rotina para essa paciente. É importante ver glicemia, é importante ver o colesterol e os outros triglicérides, é importante avaliar como ela está em saúde como um todo, avaliar a própria tireoide, que os problemas de tireoide são bem frequentes. É importante ter um ultrassom transvaginal ou pélvico, avaliando o aparelho reprodutor. Por quê? Porque a gente tem que olhar se o endométrio dela está adequado para começar a reposição. O que é o endométrio? É o forrinho de dentro do útero que sangra na menstruação. O endométrio é onde ocorre a implantação do embrião quando tem uma gravidez. Então, essa questão do endométrio e a questão da mama precisa ser extremamente monitorizada em determinadas fases para poder estar autorizada a fazer. Não dá para começar nada em reposição hormonal sem ter esses exames principais e sem haver redução dos hormônios propriamente ditos, porque alguns sintomas são tão vagos, são tão gerais que a gente atribui a menopausa, mas tem que olhar se ela está mesmo. O mais difícil, Denise, é o caso que quando a paciente oscila. Então, ela menstrua 2 meses, para 3 meses, aí menstrua mais 1 mês, aí para mais 4 meses. Fica aquele vai, não vai. Essa fase é mais difícil. Às vezes com sintomas já, não? Isso. Quando ela fica um tempo maior sem menstruar, tipo 4 meses sem menstruar, ela vai ter sintoma. De repente, ela consegue uma ovulação. Aí ela menstrua, o sintoma desaparece. Por isso que também é muito importante, a gente falou muito da questão da infertilidade, que é tão comum nos dias de hoje, muito mais do que a gente pode imaginar. Eu vejo isso muito frequentemente, mas a questão da própria paciente no climatério poder engravidar. Então, não quer dizer que ela não possa. Já vi paciente de 42 anos achando que parou de menstruar porque estava na menopausa e quando vai olhar um ultrassom, vê um bebê ali dentro, um embrião se desenvolvendo. Às vezes é uma grande alegria, às vezes é um grande susto, mas por isso que esses exames são muito importantes. E não sair se automedicando, nem com fitoterápico, porque a venda é liberada, né? Então, de repente, se você tá com essa dúvida aí, precisa buscar o médico, porque pode ser um bebezinho vindo por aí. Exatamente. Para terminar, doutora, muita gente pergunta, mas Denise, e quando você já tem, sei lá, mais de 1 década, 2 décadas de menopausa, posso começar a fazer reposição hormonal? Olha, sempre é tempo. Com sintomas, o quanto antes melhor, porque a gente consegue reverter e atenuar os sintomas antes e os danos, as consequências dessa baixa de hormônio tão rápida para quem tinha muito estrogênio. Agora, sempre é tempo. A gente pode ver uma paciente que chega com 70, 80 anos e fala, não, é possível fazer uma reposição ainda? Geralmente, essas pacientes, elas já vêm com um diagnóstico de osteoporose, infelizmente. Porque, de fato, aí fica difícil de contornar repondo só aos 70, 80 anos, mas a gente tenta fazer o melhor e é possível com algumas medicações específicas, aí mais na classe da testosterona, que também é possível dar no climatério, mas para ganhar massa óssea, ganhar massa muscular e ela não ter tanto risco de fratura. E, claro, se ela tiver sintomas, vamos supor, a sexualidade existe na vida toda, a partir, né? Vamos imaginar na vida adulta e na vida da terceira idade também. Então, essa paciente, ela pode ter dificuldades para ter relação e ela te procura por conta disso. Ela procura porque acha que a região genital externa está mais flácida, está com menos elasticidade, tem menos lubrificação. Às vezes ela até, vamos supor que o companheiro está acompanhando junto com ela, que tem a mesma idade e tá ok. Ou ela tem até um namorado mais jovem, um marido mais jovem. Então, não pode ter essa discrepância, né? Então, a gente tem que analisar caso por caso. Às vezes, outras queixas, como incontinência urinária, que você precisa do médico que você confia. E mesmo assim, olha que os relatos que eu recebo aqui, que é difícil a mulher se abrir para a questão da incontinência urinária, para contar para o médico, porque tem ferramenta, né? O que acontece, isso é uma questão muito bem lembrada e é um sintoma que já vem de uma forma mais avançada. O que é preciso tentar estabelecer o máximo possível?
essa abertura com a paciente. Se é uma paciente de primeira vez em consulta, conversar com ela bastante, perguntar. Quando a gente faz o exame ginecológico, a gente já percebe se há uma procedência de paredes vaginais, e você percebe se tem uma chance maior de aos esforços, a tosse, perder a urina. Então, já pergunta, já vai se situando. Às vezes a paciente já refere ela própria. Dependendo do tipo, dependendo da causa dessa incontinência urinária, que é um transtorno gigante, a gente consegue tratar de uma forma meio off-label nessas idades, na idade mais avançada, com laser. Legal. São alternativas, né? Sim, porque ou às vezes estrogênio local. Agora, estrogênio local vai muito bem. Às vezes precisa de cirurgia e a indicação também se faz necessária, né? Tem que ter um diagnóstico, tem que ter pelo menos um estudo miccional, uma avaliação do útero junto, ou se a gente percebe que a gente pode fazer até um teste do tipo, se for falta de hormônio, vamos usar estrogênio, e aí ela vai melhorar. Agora, uma coisa muito importante, pacientes todas têm que saber, e o médico também, nunca dá estrogênio sem associar progesterona. A gente precisa associar progesterona junto com o estrogênio. Por quê? Porque se nós precisamos proteger o endométrio e o estrogênio aumenta a espessura, ele pode fazer aumentar a espessura do endométrio sem a progesterona. Então, mesmo que a progesterona não tenha tanto efeito em termos de necessidade nessa fase, é preciso associar. Não pode usar estrogênio sozinho. Só pode usar estrogênio sozinho se a paciente for esterectomizada, ou seja, se ela não tiver o útero. Doutora, infelizmente eu preciso encerrar. O Instagram da doutora é DRA Varela, com 2 L's, @DRA Varela. Volte outras vezes. Doutora, bom fim de tarde. Para você também, para todos também. Adorei as orientações. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.